Não entre em pânico. Amém. E não queremos brincar com nenhuma religião. Amém. E hoje iremos falar de Deus. Amém. Por favor, não nos denuncie. Amém. Não entre em pânico, por favor. Amém. É a vida. Ok. Eu espero que você não esteja... Não denuncie a gente, tá? Não denuncie nosso trabalho. Mas, por favor, cara, vamos brincar um pouquinho. Porque o tema hoje é sério. Quer dizer, ele é complicado, mas ele é muito gostoso. Hoje vamos falar de Deus. O assunto hoje é Deus. A imagem que nós temos de Deus é clara. Não vamos brincar com religiosidade, em primeiro lugar. Então, respira fundo e Deus. Laerte. Se você olhar as obras do Senhor Laerte, você vai encontrar alguma referente a Deus. Um Deus um pouco diferente do que você está acostumado. Sério, humano, brincalhão, superpoderoso, forte e principalmente humanizado. Sim, eu já falei disso, então só repito, humanizado. Sim, nosso Deus do Laerte é humanizado. O Deus do Laerte é aquele Deus que quando você começa a ler, você vê que, cara, que mente incrível Laerte nos tem. Que mente incrível ele tem para nos trazer uma obra tão incrível, tão gostosa e de um personagem que vai te ganhando, que vai dando forças cada vez mais. São tiras, sim, são tirinhas, não é? 3, 4 quadros, ao qual esse Deus vai falando, olha, o mundo é difícil? É, mas eu estou contigo. Nós estamos juntos nessa. Afinal de contas, num dos quadrinhos, uma das cenas mais lindas que eu gosto, é quando Deus vira para uma pessoa e fala, eu poderia estar lá, eu sei. E a pessoa diz, você estava no momento, onde você estava nos momentos mais difíceis, quando tudo aconteceu, e ele que oferece, ele oferece um abraço, porque ele diz, é tudo que eu posso te oferecer às vezes. Eu não posso resolver seus problemas, mas eu posso te oferecer consolo. E às vezes as pessoas esquecem que o consolar o outro, estar do lado do outro, dar esse ombro amigo, é o que a gente mais precisa às vezes. Nos ajuda a refletir sobre o mundo. E bem, se você achou interessante o Deus de um, vamos para um outro Deus. O Ruas vai trazer um Deus também poderoso. Afinal de contas, o que Deus fez no seu sétimo dia? Se você lembrar que a nossa semana começa no domingo, o sétimo dia é no sábado. Então, um sábado qualquer, onde Deus tem que conversar com suas figuras máximas. Adão, Eva, seu filho Jesus e um certo carinha lá de baixo. E sim, o carinha lá de baixo é ótimo, maravilhoso. Vamos falar de Deus? Um Deus que tem dúvidas, um Deus que tem questionamentos, um Deus que se questiona às vezes sobre a humanidade, sobre o que teria sido bom ou ruim, como refazer uma coisa, como melhorar em outras, e afinal de contas ele critica a nossa própria sociedade o tempo inteiro. Pois bem, essas são duas visões de Deus. Na obra Dionísio, de dois brasileiros vão trazer uma ideia também de divindade. Eles começam com a Grécia, mas eles no passar da rodada, no passar do caminhar, eles vão parar também num certo Deus hebraico, que vira o Deus cristão. E eles têm uma crítica sobre esse Deus, na verdade. Aqui Deus não aparece sendo a figura máxima. Na obra Dionísio, de Jerry Dias e Pedro Zimmermann, nós temos um Deus. Na verdade, nós temos uma história sobre deuses gregos. Um deus grego, na verdade. Porém, essa visão dos deuses gregos vai pegar uma outra, ou vai utilizar de uma visão muito maior de politeísmo, a qual chegar num certo Deus cristão. Ou melhor, no Deus cristão. Um certo Deus cristão foi horrível. No Deus cristão. No Deus judaico-cristão. E sim, eles fazem uma crítica muito pesada a Deus. E essa crítica pesada a Deus olha para nós também. Então, a obra é legal, tá? A obra é ótima.
os questionamentos que fazem sobre divindades é interessante. E o modo como os deuses vão se apresentando e como eles vão tentando resolver problemas, isso também gera um incômodozinho para algumas pessoas assim incrível. Foge um pouco do padrão, tá bom? Foge um pouco do padrão. Mas é interessante a gente dar uma olhada, dar uma visão, dar um check nessas obras um pouco diferentes muitas vezes. E bem, Magi Satrapi, já falamos sobre ela aqui. Ela fala de Deus. Ela fala de quando ela era criança, ela conversava com Deus. Ela procurava entender algumas coisas dessa divindade chamada Deus, uma visão, uma figura para esse Deus. É interessante isso, logo no comecinho, tá? Em que a pequena Marjorie vai olhando para esse Deus. E é interessante isso, como é que nós olhamos para essas divindades. É fantástico, tá bom? Não fica aí pensando aqui em algo estranho, não, é simplesmente interessante. Então, falei de Brasil, falei de árabe, peraí. Pesadelo de Obi é um quadrinho africano, se eu não estou enganado, de um país pequeno. Eu não vou me lembrar agora o nome do país e eu também não vou parar agora por conta disso não. Dessa vez eu vou ser mais cruel. O Pesadelo de Obi. E nesse pesadelo nós temos Deus. São 2, 3 páginas em que Deus aparece. E os autores colocam um ser muito próximo também da humanização. Lembra que eu falei de humanização lá atrás? Logo no começo do vídeo? Pois é, mais uma vez Deus aparece humanizado. Essa é a nossa visão de Deus. Por acaso, olhe, procure, leia. E o Pesadelo de Obi vai aparecer aqui outra vez, tá? A gente vai comentar sobre ele depois. Mas eu quis passar para vocês uma forma como nós lemos Deus nos quadrinhos. Óbvio que Deus humanizado. Deus magnânimo, sim. Mas antes de tudo, humanizado. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar, algumas pessoas podem achar que é heresia, elas vão xingar muito dizendo que é heresia, mas estamos apenas falando de obras, trazendo obras para vocês. Darem uma olhada, darem uma vista. Às vezes é bom a gente ter uma visão mais aberta, mais ampla. Estamos no século XXI, gente. Não estamos mais no século XIX, e nem no XV, e nem no XII, e nem no X. Às vezes vale a pena a gente abrir a mente. Curta, comente, compartilhe. Assista aos outros vídeos da Utopia e que a paz esteja com você.